Nós já estamos gravando e essa fica a nossa primeira aula, vamos dizer assim, do conteúdo mesmo da extensão. Vou projetar aqui. Muito bom. Todos vocês estão me ouvindo bem e estão visualizando a tela, né? O objetivo dessa primeira aula é contextualizá-los acerca da extensão que nós temos hoje, todo o mecanismo extensionista que existe hoje, tá? Mas o mais importante, e o objetivo dessa disciplina, é explicar para vocês o processo de criação da extensão rural e o reflexo disso nos produtores, tá? Então, tudo que eu vou explicar hoje, ele vem de um longo período de construção, né? Do início do processo de extensão rural no Brasil, que começou nos idos de 1910 e 1920. Né? Obviamente, eu não vou trazer aqui as informações muito antigas e que, até certo ponto, não foram base, mas não foram tão relevantes assim. Nós vamos iniciar a nossa reflexão a partir da década de 40, né? Da década de 40, que vai culminar na criação da ACAR. Então, tem toda uma história que é pregressa a esses fatos, que até certo ponto são fatos, são situações muito pulverizadas. Depois eu vou disponibilizar para vocês um documento que ajunta isso tudo, que vem dando nome aos bois, para que vocês possam ler como material dessa disciplina. E o que é mais importante é a gente iniciar uma reflexão do caminhar do agricultor sendo o objeto de trabalho desse processo extensionista. Né? E vocês vão ter um entendimento muito claro vocês vão ter um esclarecimento bastante interessante, né, da forma com que pensam os mais antigos que estão na agricultura, os tios de vocês, os avós de vocês, tá? Porque isso é um reflexo, o comportamento tradicionalista, ele é um reflexo da construção do processo de extensão rural no Brasil, tá? E, obviamente, isso refletiu no perfil das pessoas, dos agricultores atendidos, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, essa história começa no início do século XX. Né? E, de maneira bastante rápida, esse processo inicial, ele culminou na criação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais. Essa Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais, que depois foi chamada, o nome foi alterado, virou Universidade Federal de Viçosa. Um dos nomes também é a Universidade, agora deixa eu lembrar, Escola Rural do Estado de Minas Gerais, alguma coisa nesse sentido. Nesse documento que eu vou passar para vocês tem lá, só que eu não me lembro agora certinho. Então, nos idos de 1920 e 1930, foi proposta a criação da escola, que anos depois seria chamada de UFV, que nós tanto conhecemos. E os modelos de criação dessa escola seguiram padrões americanos. Seguiram padrões que que foram construídos em grandes grupos extensionistas de grandes fazendas, de grandes universidades, de grandes colégios agrícolas dos Estados Unidos. Esse modelo foi trazido para o Brasil. Né? Houve uma influência muito grande de uma fundação norte-americana chamada Fundação Rockefeller. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, e nesse documento cita a influência dela. Tá? Então, no final das contas, houve
a implantação de um projeto de uma escola com base no modelo norte-americano, né, baseado nas escolas de agricultura daquele país, e o foco principal desse padrão, desse modelo, que preconizou a criação dessa escola, foi o processo educativo local. Ou seja, vamos fazer o processo de aprendizagem em cima das características da comunidade local. Isso foi uma situação bastante interessante. Bastante interessante porque houve, né, nessa proposta, houve a consciência do respeito à cultura. Compreenderam? Houve o entendimento de conservar aqueles hábitos que são da comunidade e aprimorá-los, ou seja, fazer um processo de aprendizagem com base na realidade agrícola daquele povo, tendo como fundamentação a economia doméstica, ou seja, a manutenção da família. O entendimento, né, da vida do homem do campo, o entendimento das condições de produção da família rural, sendo respeitados dentro da criação dessa escola. Tá? Então, vieram várias modalidades de trabalho, mas, em linhas gerais, todo esse processo de formação das pessoas era com base na realidade agrícola, ou seja, havia essa preocupação da manutenção do homem no campo e tendo como base a família, a economia doméstica. Então, existia, tanto que hoje a Universidade Federal de Viçosa, ela tem um curso, eu acho que chama, o curso de lá chama Economia Doméstica, eu não me lembro, hoje eu estou com a cabeça esquecida. É um curso que tem, que ainda mantém essas características. Tá certo? Depois eu vou buscar o nome desse curso e eu disponibilizo para vocês. Só está faltando lembrar o nome. Mas é um curso que respeita essa identidade do momento de criação dessa escola no início do século XX. Então, isso foi a primeira proposta oficial, o primeiro trabalho concreto que veio a culminar na criação de todo esse formato da extensão rural brasileira. Tá? Antes disso, houveram algumas iniciativas, sim, mas o ponto primeiro, onde se coloca a pedra primeira de construção de toda a extensão rural, é essa referência que eu estou passando para vocês. E aí, o tempo foi caminhando, de 1920 a 1930, e essa necessidade de atendimento à família, atendimento ao homem do campo, com orientações dessa fundação, que eu falei para vocês, que direcionava todos os trabalhos responsáveis pela importação dessa tecnologia, ou dessa proposta, desse projeto, culminou na criação da Associação de Crédito e Assistência Rural, que tinha como logo a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. Isso em 1948. Nesse momento, já houve um convênio firmado entre o governo do Estado de Minas e a Associação Americana para o Desenvolvimento Econômico e Social. Então, essa associação americana era regida por essa fundação, Rockefeller, como eu disse. Então, toda as diretrizes iniciais do trabalho extensionista, ele veio sendo construído de 1920, 1930, que passou pela criação da Escola de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas, que hoje é Viçosa, e isso levou à implementação dessa associação de crédito, a ACAR. Não sei se algum de vocês já ouviu falar em ACAR. A ACAR tinha como objetivo o estabelecimento de um programa de assistência técnica, e financeira, de maneira a possibilitar a intensificação da produção agropecuária. E aí o detalhe mais interessante é esse aí. Daí a melhoria, é o final, a melhoria das condições econômicas e sociais da vida rural. Então, esse objetivo nos faz pensar que o foco da ACAR era
a família. E isso estava intimamente ligado com as questões de criação da escola de agricultura e veterinária. Essa situação, ela ficou muito clara como o desdobramento da implantação, uma etapa da implantação desse projeto gerenciado pela Fundação Rockefeller. Fez a escola, fez o curso de economia doméstica, economia doméstica. E culminou nesse convênio com o governo do Estado de Minas, e aí sim a criação dessa instituição do governo estadual, que tinha como objetivo prover os agricultores de assistência técnica e financeira, de maneira a consolidar a vida do homem no campo, tendo como objetivo a melhoria das condições financeiras, econômicas e sociais da família rural. Então, esse ponto, para nós, ele é muito importante de ser frisado. Tá? Nós estamos falando, turma, de um período, colocando nesse período os eventos isolados antes de 1920, por volta de 1910, 1920, nós estamos falando de um período de aproximadamente 40 anos de implantação de um projeto governamental agora, com foco na manutenção da qualidade de vida do homem do campo. Tá? E isso é uma questão extremamente importante. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês vão ver daqui a pouco, que isso vai se distanciar demais, que todo esse projeto vai se distanciar demais desse objetivo inicial. Tá? E isso vai gerar um desconforto muito significativo naquele momento e que tem reflexos para nós até hoje. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu peço que faça a pergunta falando no microfone, para poder ficar gravado na aula, porque o texto não grava. Então, se não tem perguntas, vamos continuar. Bom, a ACAR, criada em 1948, ela foi, como que eu posso dizer? Ela foi milimetricamente construída em cima dessas diretrizes, com foco na família, com foco na família rural, na manutenção do homem do campo, na questão, voltando ao início, na questão do conhecimento da realidade agrícola e baseado na economia doméstica, isso lá de 1920, isso aconteceu de maneira milimétrica, precisa, até 1952. Tá? De 1948 até 1952, os desenhos extensionistas do Estado de Minas, que foi o primeiro Estado a implantar uma política governamental, uma política estadual de apoio ao agricultor, isso aconteceu de maneira precisa. Então, existem aí diversas fotos, diversos relatos, né, da ACAR trabalhando. Era um jipe, um homem extensionista e uma mulher extensionista vinculados ao escritório local da ACAR. Não existia, como existe hoje, escritório da Emater, escritório do IMA, existia o escritório da ACAR. O extensionista, geralmente ligado aos trabalhos do homem, que era um técnico agrícola, um técnico de campo que iria acompanhar essas propriedades, e a mulher, que fazia parte da equipe, também extensionista, porém com foco na saúde da mulher, nas condições de manutenção da casa, em termos de preparo de alimentos, a educação dos filhos, existia um trabalho muito amplo, né, muito focado na questão da social, na questão da família, a manutenção da família no campo em boas condições de vida. Né? E isso aconteceu, como eu disse, de maneira milimétrica, precisa, de 48 a 52. Porém, em 52, houve uma proposta de reformulação, um projeto de reformulação das propostas da ACAR. Ou seja,
A ACAR, que tinha aquela proposta inicial, com objetivo educativo, com a visão humanista, com o atendimento à família, passava por uma reformulação da sua forma de trabalho, que estava levando para uma agricultura mais dinâmica, mais desenvolvida. E aí a gente já começa a pensar. A mudança que houve nesse período de 52 a 56, ela é trazida nos documentos, né, saindo de um foco educativo humanista para um foco mais dinâmico e mais desenvolvido. Ou seja, nós estamos saindo de uma realidade atrasada, subdesenvolvida, para uma realidade mais dinâmica, para uma realidade mais atualizada, para uma realidade mais desenvolvida. Então, esse era o conceito. Ou seja, houve um abandono da proposta inicial com foco na família. Houve um abandono da proposta inicial com foco que era baseado na manutenção do homem no campo. Isso foi colocado em segundo plano, ou seja, toda aquela questão da estabilidade da família no meio rural, do atendimento pleno às demandas da família, questões relacionadas a questões sanitárias, né, questões sociais, todo esse trabalho com foco mais humanista, ele começou a ser colocado em segundo plano e o objetivo era essa agricultura mais dinâmica e mais desenvolvida. E isso levou a esse conceito de agricultura moderna, que é muito interessante, muito interessante. Esse conceito de agricultura moderna, ele vai nesse mesmo entendimento, né? Nós saímos de algo retrógrado e vamos para algo mais dinâmico. Nós saímos de algo subdesenvolvido e vamos... A extensão saiu de algo subdesenvolvido e foi para algo mais desenvolvido. A agricultura saiu de um conceito atrasado para um conceito moderno. Então, eu quero que vocês percebam a mudança no olhar dos líderes para as questões relacionadas ao homem do campo. E aí foi implementado esse conceito de agricultura moderna. E a agricultura moderna, ela estava baseada em 3 pilares que hoje nós questionamos, né? Naquele momento, eu não estou falando que está errado, não, porque as diretrizes daquele momento, vocês vão entender por quê daqui a pouco, mas a agricultura moderna, ela estava baseada no caráter mecânico e químico. Ou seja, houve um apoio, um aporte financeiro muito grande por meio da ACAR para que os agricultores adotassem uma mecanização de maneira mais intensa. Não mais aquele trabalho em pequena escala, aquele trabalho de subsistência. Era necessário ampliar, dinamizar, desenvolver. Eu não estou falando que isso está errado, não. Isso aí foi muito importante. O Brasil hoje, ele está entre os maiores produtores de soja do mundo, eu acho que já é o maior, não é? E milho também está em situação muito próxima. Café também, a situação é muito semelhante, de estar em destaque entre os maiores produtores, por conta de toda esse investimento no dinamismo, no desenvolvimento, na modernização dessa agricultura. Não estou falando errado, não. Mas vocês vão perceber o problema social que isso gerou. Então, foi apoiado um incentivo à mecanização, o uso de químicos com maior intensidade, adubos de liberação rápida, defensivos agrícolas, os inseticidas, os fungicidas, todos eles tiveram a entrada no nosso país de maneira mais intensa. E a aplicação, a adoção dessas práticas, exatamente com a implementação dessa agricultura moderna, houve uma vinculação maior dos produtores ao sistema de crédito, ou seja, muita gente lançou mão, utilizou de sistemas de financiamento para poder adquirir terra, para poder adquirir maquinário, para poder adquirir infraestrutura, para financiar plantações, adquirir fertilizantes, os insumos de uma maneira geral. Isso aí tudo por meio da ACAR, que o objetivo dela era também
essa questão da assistência, como diz aqui, técnica e financeira. E esse último pilar aí, que nos informa que a orientação técnica aos atendidos era feita de maneira padronizada. Era feita por meio de cartilhas. E aí, nesse ponto, para mim, é a questão crucial em termos da implementação dessa agricultura moderna e é onde nós colhemos frutos dessa padronização até hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só uma questão que eu quero ressaltar aqui, com relação a esse terceiro item, orientação técnica padrão com uso de cartilhas. Hoje, já é fácil para nós entendermos a diversidade existente em todo o sistema produtivo. Hoje, para nós, é muito tranquilo a gente entender os tipos de solo, é muito tranquilo a gente entender as variações de altitude, de fácil disposição do solo. É muito interessante, é fácil para a gente entender a variabilidade climática que acontece, tanto em nível regional, em algumas questões em micro-regionais, em situações pontuais. As diferenças, né, maiores entre as regiões, isso para nós é muito fácil a gente entender. Então, quando eu falo para vocês que houve a padronização da orientação técnica por meio de cartilhas, eu digo para vocês que isso foi de maneira ampla em todo o estado de Minas Gerais. Só que a ACAR, a proposta da ACAR de 1948 em Minas, apoiada pela Fundação Rockefeller, com base na Escola Rural do Estado de Minas Gerais, que é Viçosa, isso se ampliou para outros estados. Não existia ACAR só em Minas. Em Minas foi a primeira. E toda essa questão desse foco mais educativo humanista, que depois foi convertido, depois de 52 a 56, para uma situação de agricultura moderna, com esse caráter mecânico e químico, a vinculação a crédito para poder implementar essa questão da mecanização dos insumos e a padronização dos cartilhas, isso aconteceu no Brasil todo. E essa padronização, ela fez uma situação, levou os agricultores a uma forma de pensar que eu quero que vocês reflitam comigo. Ou seja, o sistema extensionista estava convergindo para a implantação e fortalecimento de uma agricultura moderna com base em mecanização, insumos, né? Aumento de produtividade, aumento de área, porque a mecanização, as máquinas permitiam aumento de área. Então, essa situação, ela levou à necessidade de crédito. Tá? Então, os agricultores, eles, para atingirem essa agricultura moderna tão trabalhada pelo sistema extensionista, demandavam crédito. E para usarem o crédito, eles precisavam seguir regras, seguir padrões. Então, independente se era um polisol, um argissolo, ou um solo mais raso, menos desenvolvido, com maior teor de areia, menor teor de argila, com mais pedras ou menos pedras, em regiões com maior precipitação ou com menor precipitação. Então, tudo isso foi colocado de lado. A regra era, para plantar, faça assim. Tantas sementes, tanto de adubo, o preparo vai ter que ser de tal forma, e isso regrado. Isso levou a uma situação extremamente complicada, tá? Porque os produtores que não seguiam a regra, a regra que eu digo, não adotavam os padrões das cartilhas para poder cultivar, eles não tinham acesso ao recurso. Então, vou contar para vocês um caso. O café, ele passou por uma situação paralela à ACAR,
que tinha os mesmos objetivos da CAR, mas era específica para o café. Foi criado no Brasil o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Nós estamos contando a história da extensão rural do estado de Minas, mas o IBC, que trabalhava com café no Brasil inteiro, era uma estrutura paralela com foco apenas em café, e ele detinha a extensão rural do café, detinha os créditos, todos os programas de crédito para o café, detinha pesquisa e assistência técnica. Então, orientação técnica era ali, assistência técnica era ali, o financiamento do produtor era ali, as questões de a regulagem, vamos dizer assim, o entendimento dos estoques de café era tudo feito pelo IBC. Os novos plantios, tudo pelo IBC. Então, essa questão da orientação técnica também aconteceu no café, porém, organizadas pelo IBC. Pra vocês terem uma ideia, para o produtor implantar uma lavoura de café, saía uma cartilha onde ele tinha que seguir o espaçamento padrão, cultivar padrão, ou era Catuai ou era Mundo Novo. O espaçamento o plantio era feito em sistema de covas, com 2 plantas por cova, espaçamento de 3 entre linhas de plantio por 2 metros entre as covas de plantio na linha, ou seja, 3 por 2, covas de 40 por 40 por 40 de profundidade. E o momento que o produtor recebia esse financiamento para poder fazer esse projeto e recebia a cartilha, passados 30 dias, ia o vistoriador, o técnico do IBC do escritório local, do mesmo jeito que existia a CAR, escritório local, esse técnico pegava um caixote que andava dentro do carro, era Brasília, Fusca e Fiat 147, preto. Esses carros do IBC eram carros pretos, todos eles. E a CAR era Jeep. O extensionista, ele pegava essa caixa e enfiava a caixa no buraco do plantio, onde tinha que plantar o café. Então, o produtor tinha que avisar o escritório local, falando, olha, o extensionista, eu vou plantar o café, a terra está pronta, eu já fiz as covas. O extensionista tinha que vir à propriedade para poder medir se o buraco estava segundo a orientação técnica. O adubo que ele tinha que colocar era padronizado, o tamanho de cova era padronizado, a cultivar escolhida era padronizada, a forma de plantio era padronizada, era tudo padronizado. E se o produtor não seguisse esse padrão, ele tinha que devolver o dinheiro. Tanto no IBC quanto nos financiamentos feitos pela CAR. Tudo isso passava por uma vistoria. E aí, o que aconteceu com esse produtor que era submetido a cartilhas, que se não seguisse a regra adequadamente, teria que devolver o dinheiro e não ia conseguir pagar a conta, não ia conseguir plantar. O que aconteceu com esse produtor? Alguém pode falar, por favor? Mas largou mão de mexer, ué. O quebrou? Não, ele continuou mexendo. O produtor continuou mexendo. Deve que havia lugares onde essa padronização dava muito certo, mas tinha lugar que não dava. Exatamente, Júlia. Mas vamos pensar, não na questão, eu quero que vocês pensem, não na questão técnica. Eu quero que vocês pensem qual era o pensamento, o que estava passando na cabeça desse produtor. Eu tenho que seguir a cartilha, eu tenho que fazer igual eles estão mandando, eles vão vir vistoriar, se eu não seguir a cartilha, eu tenho que devolver o dinheiro e não consigo plantar. O que esse cara estava pensando? É essa sacada que eu quero que vocês tenham. Uai, ele deve pensar, ou eu faço desse jeito, ou eu vou morrer de fome, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. E aí isso, Dominique, levou ele a parar de pensar. Ele parou de questionar. Então, quando a gente volta nesse primeiro slide aqui, ó, a gente volta nesse primeiro slide, que tem como base o conhecimento da realidade agrícola, a formação de todo o processo, de toda a extensão rural, com base no processo educativo local, tendo como entendimento, ou tendo como base a economia doméstica, nesse ponto aqui,
nós chegamos em um total, num total abandono do produtor daquelas práticas que lhe eram costumeiras. Ele não precisava pensar se vai fazer assim, se vai fazer assado. Ele não podia pensar. Ele tinha que simplesmente seguir a regra. Então, se ele quisesse plantar um milho de um jeito que dava certo naquela terra, que o avô dele passou para ele, e que ele veio, que veio informação do bisavô, passou pelo avô, passou pelo pai e chegou nele, isso aí foi colocado de lado. Foi chamado de retrógrado. Foi chamado de atrasado. E ele falou, então, se eu tenho que seguir a cartilha, eu vou seguir a cartilha. E todo esse conhecimento empírico do produtor, todo esse conhecimento empírico, ele foi massacrado. O produtor começou a entender que ele simplesmente tinha que seguir regra. E que ele tinha que fazer aquilo que mandava ele fazer. Ou seja, ele não podia pensar se aquilo era certo ou errado naquela característica de produção dele. Porque se ele pensasse e esse pensamento estivesse fora do que estava padronizado na cartilha, ele não plantava. E aí passava fome. Exatamente isso. Mas, isso, pode falar. uma pergunta. Tipo, não tinha algum produtor que meio que se rebelou contra isso? Falar, olha, se eu fizer dessa maneira aqui, eu consigo produzir mais. Ou não existia isso? Tipo, não tinha nem chance do produtor fazer isso? Então, isso sempre vai ter. Pessoas que sempre vão questionar o sistema, isso sempre vai ter. Porém, nós estamos falando na construção da massa. Nós estamos falando na massificação do pensamento. Hoje a gente percebe muitos produtores que estão criticando os sistemas de agricultura. Mas existe a maioria que é tradicionalista. Então, tudo que eu estou falando para vocês, gente, levou os produtores a adotarem um padrão tradicionalista. O que é esse padrão tradicionalista? É aquele produtor que não questiona, que não quer mudar. Por que ele não quer mudar? Porque o avô dele, o pai dele, o avô dele, tiveram que seguir o advento da agricultura moderna, na década de 50, na década de 60, na década de 70. Vamos pensar nos avós de vocês. Se vocês estão com 20 e poucos anos, os pais de vocês devem ter algo entre 40 e 50 anos, em média. Alguns menos, alguns mais. Mas é em média, entre 40 e 50 anos. Se os pais de vocês, pais e mães, eu me refiro pais e mães, se os pais de vocês estão entre 40 e 50 anos, os avós estão entre 70, 80 anos. Não é por aí? Pois é, por aí. Nós estamos, vamos pensar, nós estamos no ano 2000. No ano 2000, eu vejo que é um período muito importante de conversão das diretrizes da agricultura mundial, com foco em sustentabilidade, em questões ambientais. Então, isso começou a acontecer no final da década de 90, no início dos anos 2000. E está muito forte agora. Nós vamos chegar nisso. Mas se nós pensarmos nos anos 2000, 2010, que os agricultores de 80 anos, eles viveram esse período de conversão. No momento, se nós estamos falando em 2000, 2010, esses agricultores que hoje têm em torno de 80 anos, eles tinham a idade de vocês quando a agricultura moderna foi implementada e todo esse trabalho de fortalecimento, manutenção do homem no campo e atendimento à família foi suprimido. Ou seja, essa turma que hoje nós chamamos de tradicionalistas, de conservacionistas, e tem muita gente que fala que o avô é turrão, que isso, que aquilo, que não aceita coisa nova, é porque no momento que ele podia pensar, ele foi tolhido.
Ele foi impedido de pensar, senão ele não conseguia produzir. Foi colocado um impedimento à criatividade desse povo quando eles estavam na idade de vocês, falando assim: vocês vão seguir regras. Vocês façam desse jeito, porque senão vocês não terão dinheiro para trabalhar. E quem detém dinheiro é a CAR, é o IBC, é o governo. Se vocês fizerem diferente disso, vai existir uma pessoa para poder medir o tamanho da cova do café, o espaçamento do milho, o cultivar que você usou, o adubo que você colocou. E se tiver errado, você tem que devolver o dinheiro. Ou seja, segue regra e para de pensar. Isso está no íntimo dessas pessoas. Então, hoje, a gente vê muitos produtores com essa dificuldade de trabalhar uma questão mais nova, exatamente porque no momento que eles poderiam fazer um trabalho nesse sentido, eles foram tolhidos. E como que foi feito toda essa questão? Isso é uma situação bastante interessante. Como que foi feita a mudança do foco educativo humanista para uma agricultura mais dinâmica e mais desenvolvida? Qual é a fatia da população que é responsável por grandes mudanças futuras nos hábitos, nos costumes de uma sociedade? Os jovens. São vocês mesmo. Falta experiência, falta calo na mão, falta um monte de coisa. Tem muita boa vontade, tem muita inteligência, tem muita força e sai assim, ó, vai rompendo, não é assim? Pois é. O que os caras fizeram? Eles criaram um trabalho para sensibilizar os jovens da questão da agricultura moderna. E, com base no modelo norte-americano chamado 4H, que tem essas palavras que na tradução cabeça, coração, mão e saúde, eles idealizaram a criação de grupos 4S aqui no Brasil. Uma pergunta para vocês. Vocês que são de família que vem da roça, vocês têm na família pai, mãe, tio, primos mais velhos que participaram de grupos 4S? Eu tenho certeza que tem. Esses grupos foram grupos que foram sensibilizados para a questão da modernização, da motivação. E esses jovens que encamparam toda essa proposta. Quais eram os significados desses S's aí? Primeiro, saber, cabeça. Sentir, coração. A mão foi o servir. E saúde ficou saúde mesmo. Saber, sentir, servir, saúde. Então, em cima desse direcionamento dos grupos 4S, eles implementaram a construção desse novo pensamento. Tá? E uma questão muito importante. Qual era o momento que o mundo estava passando? Só ler essa frase, esse pensamento aqui do grupo 4S. Isso aqui, se vocês tiverem alguns familiares que participaram, na hora que vocês falarem isso aqui, eles vão encher os olhos d'água. Minha cabeça para saber claramente, meu coração para sentir maior lealdade, minhas mãos para servir mais e melhor, minha saúde para uma vida mais sã. Com os meus 4S, meu lar, minha comunidade, minha pátria. Então, esse era o pensamento que ajuntava os jovens em cima da construção desse pensamento, desse novo funcionamento da agricultura. E aí, o que é uma questão muito importante? O mundo passava por esse momento pós-guerra, década de 40. E esse momento pós-guerra, ele veio, ele trouxe muita tecnologia. Os dessecantes foram criados, dessecantes de plantas, os desfolhantes de planta foram criados nesse momento. Na guerra, para poder fazer sobrevoo e abrir faixas na floresta para poder ter a visão do inimigo. Então, toda essa tecnologia que foi gerada na guerra, ela foi levada para a indústria. E vejam qual é o cenário que nós tínhamos aí. Os grandes centros demandando mão de obra. Os jovens
incentivados, motivados ao trabalho. O campo enfraquecendo porque os grandes centros demandavam mão de obra nova. Os jovens que estavam na roça foram trabalhar nos grandes centros. São Paulo, em especial. Rio de Janeiro. As capitais. Isso aí vocês já ouviram essa história. O centro pegou os jovens tudo, inflou, inchou, superpopulou, foi atendido pela Revolução Industrial, alto nível tecnológico para a época, e o campo envelheceu. Aí o campo envelheceu, a mecanização chegou, facilitou. Então todo esse cenário, ele conspirou para o que a gente chama, né, de revolução verde. Os grandes centros inchados por conta das grandes indústrias que captavam os jovens do campo para trabalhar nessas indústrias, e foi chamada de Revolução Industrial, houve uma maior demanda por alimentos pela concentração dessas pessoas, isso aí a nível mundial. Tá? A nível mundial. Maior demanda por alimentos, e aí sim, vieram essas tecnologias que eu falei para vocês, a importação de máquinas, a importação de insumos, adubos de liberação rápida, defensivos, para otimizar a produção do campo. Isso levou a uma situação muito marcada de êxodo rural. Por que êxodo rural? Porque quando há um trabalho mecanizado, as pequenas propriedades, elas são engolidas, elas foram engolidas. Então, as famílias que não tiveram condição de se adequar para essa agricultura moderna, elas saíram do campo e foram para os grandes centros. Isso a gente vê de uma maneira muito clara na história da cidade de São Paulo, que é o nosso maior exemplo de desenvolvimento, vamos dizer assim, de recebimento de pessoas de outras regiões, de outras culturas, de revolução industrial. Então, as máquinas, elas levaram a essa situação de aumento de área, de enfraquecimento da agricultura familiar, e esses agricultores familiares saíram do campo e foram para as cidades. E ficaram ali à margem, tá? Ficaram ali na periferia. E é uma situação extremamente complicada. Como aquela mudança de conceito de 1948 até 1952 e de 52 até 56, como isso teve um reflexo grande, e nós sentimos isso até hoje. E quais são as principais consequências dessa situação? As principais consequências dessa mudança? Primeiro, fortalecimento de pacotes tecnológicos voltados para médios e grandes proprietários rurais. A gente não vê isso aí com muita clareza? A gente não vê isso aí também nos agricultores familiares? Vamos falar de café. 3 adubações, calagem a cada 2 anos e veneno no chão, todo ano. Análise de solo de vez em quando. E não pode mudar, porque se mudar, as pessoas mais velhas, elas têm essa dificuldade da adoção de medidas que são menos generalizadas, que são mais pontuais. Por conta de toda a sua, todo esse processo de implantação da assistência técnica em pacotes tecnológicos. Então, existe todo esse fortalecimento desses pacotes, ou seja, nós temos que seguir uma regra. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, passa desse jeito que não tem erro. E a gente sabe que isso, acho que foi a Júlia que falou, né, Júlia? Isso atende a alguns. Para alguns dá certo, para outros não. Não foi isso, Júlia, que você falou? Dá certo para uns e para outros não. Uma outra situação. Houve uma penalização de maneira muito severa da pequena produção agrícola. Isso em Minas Gerais, tá? Aqui na nossa região nós temos uma grande diferença. Aqui, eu estava até falando hoje com um colega,
que veio fazer uma visita aqui no Instituto, para fazer um projeto conosco aqui, a nossa região, ela tem um grande número de agricultores familiares. A gente estava falando até de Cabo Verde. Cabo Verde é um município que tem em torno de 14 mil habitantes, sendo que a maior parte desses habitantes vive nas comunidades rurais, nos bairros rurais, e não no centro urbano. O centro urbano detém em torno de 40% da população de Cabo Verde. E o município, que tem em torno de 14 mil pessoas, possui 6 mil inscrições de produtor. Isso é um número muito significativo. Nova Resende também é um outro exemplo, né, de reforma agrária natural, vamos dizer assim. Mas, em Minas Gerais, isso acontece. E uma questão, né, esse terceiro item aí, que é o endividamento generalizado dos agricultores para que possam atender aos modelos de produção aos quais estão submetidos. Então, dessa situação, se a gente olhar para o nosso lado, se a gente olhar na família, se a gente olhar nos nossos conhecidos, nós observamos o pacote tecnológico, nós observamos os agricultores de pequenas áreas, que hoje são chamados de agricultores familiares, passando por dificuldades, e nós observamos endividamento. Não é isso? Então, essa situação, ela é o resultado dessa modificação, que por um lado foi muito boa. Eu falo aqui que a gente não pode analisar só os pontos mais preocupantes, nós temos que dar os louros dos acertos, a expansão das culturas anuais, o sistema de plantio direto, os sistemas conservacionistas de solo, tudo isso veio desse trabalho, né, de importação da mecanização naqueles tempos, que hoje refletiu em máquinas de altíssima tecnologia e a colocação do Brasil entre os maiores produtores do mundo, nas principais culturas. Mas vejam, pontos negativos. Família rural penalizada, pacotes tecnológicos e endividamento. E aí, nós estamos hoje, em 2021, e o que nós estamos visualizando? Quando a gente para refletir sobre o processo extensionista de hoje e sobre o que está na mente da maior parte dos agricultores, da nossa região e de outras regiões. Isso aí, de maneira geral, estou falando da maioria, e nós vamos continuar a reflexão daqui a pouco. Nós falamos de monocultura, propriedades que só produzem um tipo de produto. Nós estamos falando do uso de calendários de uma tecnologia padronizada, ou seja, um pacote. Nós estamos falando de um pacote. Vocês já perceberam a dificuldade que é de implementar práticas agrícolas mais atualizadas, mesmo na família de vocês. É lógico que existem exceções, mas, em linhas gerais, a informação que vocês têm é assim: eu faço assim porque eu aprendi com meu pai e que eu aprendi com meu avô. Então, você que está chegando agora, aprende primeiro para depois falar alguma coisa, não é assim? E essa situação, eu não estou falando que eles estão errados. Eu estou falando que essas pessoas, elas foram levadas a essa situação, dada a toda essa história que eu contei para vocês. Se alguém quisesse pensar diferente do padrão, tomava porrada. Então não podia pensar diferente. E o pensar igual a todo mundo era um pacote tecnológico. Todo mundo foi domesticado no pacote tecnológico. Todo mundo foi direcionado a parar de pensar e seguir regra. E a regra levou a essa massificação. Tá? Infelizmente, a gente passa por uma situação assim, ó. Essa figura, eu uso essa figura desde a primeira vez que eu falei dessa disciplina. Essa figura, ela traz muito para nós. Vocês percebam que aí está falando de um monte de coisa e que entristece a gente.
Nós ficamos preocupados com isso. Na reflexão de algum tempo atrás, eu falei para vocês assim, vamos pensar no período de 2000 a 2010, que foi um período que iniciou um grande processo, né, de modificação dessas questões de cartilha, de massificação. Em 2000 começou a se falar em certificação, em 2000 foi dado força à produção orgânica, à produção familiar. Nos anos 2000 e 2010, a agricultura familiar. Eu estou passando um carro de som aqui, só um minutinho. Nos anos 2000, os movimentos de fortalecimento da agricultura familiar, até mesmo com políticas governamentais de apoio, começaram a aparecer, sabe? Com maior força. Houve a conversão do pensamento da Emater, para vocês terem ideia. A Emater mudou o foco de trabalho no início dos anos 2000, direcionado o trabalho, né, sendo esse trabalho direcionado para atendimento da agricultura familiar. Não mais de uma maneira padronizada, buscando mais as questões sustentáveis de produção. Então, de 2000 para cá, a gente já começa a entender ou a visualizar que estão aparecendo alguns exemplos, casos estão se destacando. Observem como houve um crescimento da produtividade média nacional das principais culturas que o Brasil exporta de 2000 para cá. Nós estamos falando em só 20 anos. Peguem a cultura do milho, peguem a cultura da soja. O café passou por uma mudança, está passando por uma mudança radical, que ainda está acontecendo. E é o estabelecimento de novas diretrizes com foco em produtividade e qualidade. Vem as denominações de origem, as indicações de procedência, as indicações geográficas de uma maneira geral, de forma a pontuar e não mais generalizar. Então, mudanças estão acontecendo. Observem, há algum tempo atrás, isso a gente consegue perceber isso aí de maneira muito clara nas reportagens de capa da revista Globo Rural. Na hora que vocês tiverem curiosidade, entrem no site da revista Globo Rural, vocês vão perceber as reportagens de capa. São os exemplos daquelas propriedades que saíram da mesmice, que saíram dos pacotes, que estão se destacando em culturas anuais, em fruticultura, cultura do café, questões da pecuária, questões de mercado. Por quê? Porque estão começando a pensar diferente do padrão. Essa despadronização, ela começa a acontecer de uma maneira mais marcada de 2000 para cá, falando um pouco do que você disse, Dominique. Porém, ainda, a maioria das pessoas estão muito atreladas a isso que vocês estão vendo aí agora. Em especial a agricultura familiar. Vamos pensar na nossa região. Como são as propriedades familiares aqui? As propriedades familiares, a maior parte delas é leite e café. Pecuária leiteira e produção de café. Uma grande parte é só café, monocultura. Usam calendários fixos? Usam calendários fixos. Como dizem as pessoas, finados, Natal e Carnaval. Aduba nisso que não tem erro, calendário fixo. Não se fala em 4 parcelas, não se fala em antecipação. Será que finados, Natal e Carnaval é pão para todo mundo, todo ano? Vamos falar de tecnologia padronizada. Todo mundo tem que aplicar produto no solo. Se não aplicar produto no solo, a planta vai morrer de tanta cigarra que vai aparecer ali. Então tem que aplicar produto todo ano. No início das chuvas e em fevereiro, de maneira sequencial. Então você só aplica, você não pensa. Porque se você não aplicar, a sua lavoura vai morrer. E aí, o cafeicultor tradicionalista, uma outra situação que é muito complicada para nós, isso aí está publicado
num estudo feito pelo Bregagnoli, alguns anos atrás, onde ele fez uma avaliação da faixa, do nível de escolaridade, faixa etária e nível de escolaridade dos agricultores do sul de Minas. E eu fiz um trabalho semelhante, um trabalho semelhante no meu doutorado, lá no norte do Paraná. A maior parte dos agricultores são pessoas de idade mais avançada, tradicionalistas, que têm dificuldade de aceitar novas tecnologias e um nível de escolaridade próximo do fundamental e alguns do ensino médio. Então, tem todo um perfil social em torno disso aí, que nós estamos conversando. Então, para a gente caminhar para finalizar a nossa aula, a nossa conversa, e eu já vou abrir para vocês falarem, percebam que é todo um cenário técnico, econômico e social que leva a essa situação que nós estamos hoje. E que hoje, Dominique, de uma maneira mais intensa, pessoas estão despertando para as mudanças, as particularidades, para aquela situação de manejo pontual. Ou seja, nós não podemos fazer o preparo do solo em uma área que é de um solo podizólico e em uma área que é camissolo. Ou podizol e um argissolo. Não pode. É diferente. A friabilidade do solo é diferente. O comportamento do solo é diferente com relação à água. Então, toda a questão de preparo, de manejo, de cultura subsequente em sistema de plantio direto, tudo muda em função de características pontuais. E é isso que está sendo tratado hoje nessa visão de particularidade, de especificidade, desses exemplos que eu falei que estão todos na revista Globo Rural. Então, crianças, o que eu queria apresentar para vocês é isso. Deixa eu colocar aqui. O que eu quero apresentar para vocês o que eu queria apresentar para vocês é essa visão geral na aula de hoje. E a palavra está aberta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Quer trazer para nós algum exemplo? Não, senhor. Então, estão liberados. Muito obrigado. Até a aula da semana que vem. Até. Obrigadão. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Falou, Zé. Até mais. Tchau. Falou. Até mais. Valeu, Zé, abraço.